Olá, meu aluno. E aí? Preparado para hora de praticar? Fez o dever de casa? Eliminou dúvida? Pois bem, agora é a sua hora. Vou torcer para que você acerte a bateria do início ao fim. Mas se você errar, estarei aqui. Se você errar, busque informações para não reproduzir o erro. Legal? Não é o fim do mundo. É o caminho para o sucesso. Você precisa sempre de exercícios. Os exercícios, eles elucidam, eles garantem o domínio teórico. Preparado para a primeira questão? Vamos nós. Número 1. A tão difícil arte de amar bonito. Primeira mensagem. Talvez seja tão simples, tolo e natural. Segunda mensagem. A respeito das palavras destacadas, assinale a alternativa correta. E aí, quais foram as palavras destacadas? Tão. Que a banca nos prepara. Antes das alternativas, convido você a reler as chamadas. A tão difícil arte de amar bonito. Primeira mensagem. Talvez seja tão simples, tolo e natural. Segunda mensagem. Tão, na primeira mensagem, dialoga com difícil. Tão, na segunda mensagem, dialoga com simples. Qual é a classe gramatical da palavra difícil? A tão difícil arte. Se você considerar difícil substantivo, o tão segue um caminho. Mas se você considerar difícil adjetivo, esse tão seguirá um outro caminho. Talvez seja simples, se esse simples for adjetivo, já sabe. Tão segue um caminho diferente do simples se você considerar como substantivo. Acredite, faz toda a diferença quando o aluno, ao assistir a aula de advérbio, ele já domine as outras classes gramaticais. O advérbio é uma das classes invariáveis. Muito importante chegar a essa aula dominando as 6 classes variáveis, para não cair em pegadinha. Vamos nós. As duas são advérbios e modificam adjetivo? Olha lá. B. As duas são advérbios e modificam verbo? C. As duas são advérbios e modificam outro advérbio? D. As duas são adjetivos. E a letra E. As duas são pronomes de intensidade. Se são pronomes de intensidade, a banca acaba de avisar que não são advérbios. E você? Com qual alternativa você concorda? Ponto se você concordou com a letra A. As duas são advérbios modificando adjetivo. Você entendeu por que é importante o domínio das classes gramaticais variáveis? Se você confundir adjetivo com advérbio, adjetivo com substantivo, meu aluno, o seu trabalho está seriamente comprometido. Ok, professora, quero o comentário. Eu preparei. Gabarito A. O advérbio tão modifica os adjetivos difícil e simples, tolo e natural. Lembre-se de que, quando o advérbio modifica adjetivo ou advérbio, é sempre de intensidade. Nós vimos isso na base teórica. Segundo os gramáticos tradicionais, pronome indefinido de intensidade ou só de intensidade, a banca carteou bonito. Só rindo, né? Não há pronome se não há nome substantivo. 10, começamos bem. Você ganhou esse ponto, né? Se porventura perdeu, foi desatenção. Você possui informação para isto.
mas acredito que tenha marcado já uma gaivota. Número 2. Tal como está organizada, a sociedade gira em torno do mercado, de acordo com um sistema que alguns chamam de economia de mercado e outros de capitalismo. Há uma palavra destacada, o tal. Guarde essa informação. A palavra tal classifica-se como, mais uma vez, aquela palavra perigosa sendo desafiada na sua classe gramatical. E você considera tal adjetivo, advérbio, conjunção, pronome demonstrativo ou pronome relativo? Está cada vez mais se convencendo que o domínio das classes gramaticais, esse domínio, ele é vital para você ganhar as questões sobre a classe gramatical advérbio, né? Tal como está organizada. Tal como está organizada. E esse tal, meu aluno? Calma, você pode acertar. Acertou a questão da Fundação Getúlio Vargas se você marcou B de bom. E o motivo? Você terá. Vamos ao gabarito? Letra B, já vimos que é o gabarito. Muita gente de cara marcaria pronome demonstrativo, não é? Você marcou? Toda análise morfológica deve ser feita levando em conta o contexto. O contexto é soberano, meu aluno. Em tal como está organizada, a sociedade gira em torno do mercado. Esse tal indica modo, circunstância adverbial equivalendo a assim. Observe como fica se trocarmos o tal por assim. Assim como estar organizada, do modo, caso está organizada. Então, meu aluno, não há polêmica, né? Exercício número 3. Fragmento do texto. Para muita gente, esta é a semana mais difícil do ano. Você volta das férias, tenta se adaptar de novo à rotina e já pressente as surpresas que vai ter ao receber a conta do cartão de crédito. Quando se dá conta, é mais uma vítima da pressão pós-viagem. Eu só conheço uma maneira de sair dessa. Começar a pensar já na próxima. Não é cedo demais. É uma boa saída, né? A prova elaborada pelo MP traz esse desafio. Não é cedo demais. O uso duplo da palavra negativa nesse trecho tem a finalidade de, vamos nós? Letra A. Responder de modo peremptório a uma pergunta anteriormente expressa. Concorda? B. Contradizer um argumento levantado pelo próprio autor. C. Reforçar o tom de diálogo com o leitor já introduzido no texto. Meu aluno, você já encontrou o gabarito nesse momento? Preste atenção. Não é cedo demais. E aí? Preste atenção, você está lendo um texto e de repente você lê esta mensagem. Não é cedo demais. Há ou não há um diálogo? Sim, é um momento dialogal. O autor do texto está falando com você. Não, leitor, não é cedo demais. Vamos começar a pensar na próxima viagem? Então, o gabarito já está nesse momento. O gabarito é a letra C. Ok? Vamos ver os perigos da letra D e E? Negar uma opinião contrária expressa na frase anterior? Não, duplo não negando? E letra E? Chamar a atenção do leitor para o caráter ambíguo do que é dito. Há uma ambiguidade nisso ao falar não é cedo demais? Não há nenhuma ambiguidade. Você não pode esquecer que ambiguidade é um texto com duplo sentido, que, por sinal, não é qualidade de texto em concursos públicos. O marketing, a publicidade, essas áreas adoram brincar com ambiguidade.
Próxima, vamos à explicação do gabarito. O primeiro advérbio de negação não é usado como resposta a uma suposta pergunta do leitor. Ué, mas não é cedo demais? Não. Percebeu isso? Já o segundo, não, apenas serve de mero advérbio de negação, modificando o verbo ser. Então, se você prestar atenção, o não leva você para uma direção, mas o duplo não leva você para uma outra. É só ter sensibilidade e critério na interpretação. Preparado para 4? Você já somou 3 gaivotas? 3? 2? 1? 3, né? Número 4, vamos? Fragmento de texto. Ao contornar a ilha principal em busca do ninhal das fragatas, nosso ponto de ancoragem, demos de cara com a exuberância da fauna, uma espécie de Galápagos do litoral paulista. Você observou que há palavras sublinhadas. Demos de cara. E o que a banca nos prepara. MP. No segundo parágrafo, o autor emprega a expressão demos de cara. Forma popular de transmitir a ideia de que a ação descrita ocorreu. Vamos ver se nós acertamos? Letra A, subitamente. B, furtivamente. C, favoravelmente. D, efemeramente. Ou letra E, mormente. Não é difícil, meu aluno. Claro que você precisa ter vocabulário. Se você possuir o vocabulário, essa questão tornou-se fácil. E o gabarito, letra A, subitamente. Vamos à explicação? Subitamente significa inesperadamente, repentinamente, o que está de acordo com o contexto. Ao contornar a ilha principal em busca do ninhal das fragatas, nosso ponto de ancoragem, subitamente vimos a exuberância, inesperadamente. 10. Fica a dica. Se a palavra da outra alternativa, ou quiçá todas as outras palavras, não foram dominadas por você, qual é a dica? Recorrer ao dicionário. Domine-as agora. Não vá deixar um problema para o futuro. Resolva agora, aqui e agora. Meu aluno, número 5. Outro fragmento. Você percebeu a quantidade de textos? Porque o advérbio precisa do ambiente contextual para imprimir circunstâncias. O advérbio precisa de um contexto para ele ressignificar a mensagem. Vamos nós. Nos últimos 50 anos, a população mundial mais do que dobrou, indo de 2,5 bilhões em 1950 para 6 bilhões em 2000. Durante esse mesmo período, a industrialização permitiu que o consumo aumentasse exponencialmente. Como consequência, a população, a poluição e o lixo também aumentaram. Como consequência desse aumento da população, aumentou-se a poluição, aumentou-se o lixo. Ok. O que está destacado? Exponencialmente. E o que a banca pede? A ideia que a palavra exponencialmente expressa está mantida em... Meu aluno, fácil. Calma, você vai ganhar essa questão. Use o contexto como grande aliado. Legal? Letra A, inversamente. B, irreversivelmente. C, intensamente. D, minimamente. Ou E, adequadamente. Mais uma vez, professora,
Se eu não possuir vocabulário, eu posso perder a questão? Pode. E olha, das 5, basta você não dominar o significado de uma que você já entra na área de risco. Perigo, ok? Muito bem, mas eu sei que você vai acertar, você entendeu a pergunta, você domina as 5 palavras e o gabarito, letra C, de Cláudia. E a explicação, professora? Como um advérbio de intensidade, exponencialmente no contexto, está ligado à ideia de grande medida. Para ser mais preciso, note que caberia a substituição por qualquer advérbio de intensidade. Muito, bastante. No trecho, durante esse mesmo período, a industrialização permitiu que o consumo aumentasse exponencialmente, aumentasse intensamente, demasiadamente, e é desta forma que você procederá. Aí, quando você substitui, a dúvida some. Preparado para número 6? 5 pontos? 6. Dos 3 irmãos, 2 fazem parte de um grupo cada vez mais comum da família brasileira contemporânea. Curiosidade, né? De ler esse texto na íntegra e descobrir que grupo é este. Ok, assinale a única opção em que a palavra mais está empregada com o mesmo valor gramatical da frase acima. Vamos verificar? Dos 3 irmãos, 2 fazem parte de um grupo cada vez mais comum. Mais comum, fique esperto. Se você considerar comum adjetivo, esse mais intensifica. Não é um grupo comum, é um grupo cada vez mais comum. Cláudio, se eu relacionar com vez, aí você vai mudar a direção. Fique focado. Muito bem, assinale a única opção em que a palavra mais está empregada com o mesmo valor gramatical da frase acima. Letra A. Eu espero por você o tempo que for. Nós vamos estar juntos mais uma vez. E aí? Letra B. Não tenho mais dinheiro. Atraso o aluguel. Não compro alimento. Letra C. Estou tão cansado, mas não para dizer que não acredito mais em você. Letra D. Espero que aquela jura não tenha ido para mais ninguém. Letra E. E quando o inverno tristonho chegar, mais amor eu vou ter para lhe dar. Lindos, né? Textos maravilhosos. Mas e aí? Onde é a igualdade? Você mandou bem, se marcou C de Cláudia. E o texto? No enunciado, a palavra mais está empregada como advérbio de intensidade. Isso aí você não errou, né? Modificando o adjetivo comum. Igualmente, na opção C, o termo mais é advérbio de tempo, mas, dessa vez, modificando o verbo acreditar, acrescentando uma circunstância ao verbo. Interessante é dizer que o vocábulo mais, depois de palavra de sentido negativo, tem, normalmente, ideia de tempo. Exemplo, nunca mais olhe na minha cara. É a marcação temporal. Letra A, qual é a explicação? Faz parte da locução adverbial. Na letra B, a palavra mais é um pronome indefinido, ela está relacionada a um nome. Na letra D, pronome indefinido também. E na letra E, é assim então que não há como perder um segundo, relacionada a substantivo. Gabaritou essa questão? Legal. Estamos na 6ª questão. O teste já merece gabarito. Vamos para o número 7. Fragmento. A crise do sistema financeiro internacional, que ameaça lançar o mundo numa profunda recessão,
revela a importância do papel do governo no funcionamento da economia em diferentes dimensões, sobretudo na promoção de uma melhor operação dos mercados, da estabilidade e do crescimento econômico. Entretanto, após algumas décadas de excessivo crescimento dos gastos governamentais e da crise financeira que se abateu sobre inúmeros governos, reticências. É um texto atual, né? Independente de quando esse texto foi produzido, ele é atemporal. Mas quais palavras foram destacadas? Profunda, melhor, após. Memorize. Profunda, melhor, após. Lembre-se de que, se o enunciado cobrar classe gramatical, você vai ter de mapear as relações. Em primeiro lugar, não estão em xeque as inegáveis e insubstituíveis virtudes que os mercados possuem quando funcionam de maneira mais livre, sem interferências externas na alocação dos recursos. Certamente essas frases devem nos deixar algo perplexos. E aí, meu aluno, agora mais duas palavras foram destacadas: livre e algo. E o que a banca deseja? Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto se classifique como advérbio. Claro que a banca não deixaria por menos. Ela destacou 5 vocábulos, mas somente um funcionará como advérbio. Não há outro caminho. Ó, flashback. Você vai ter de acompanhar. Ok, a crise do sistema financeiro internacional que ameaça lançar o mundo numa profunda recessão. Qual é a classe gramatical de recessão? Se você considerou recessão um substantivo, profunda nunca seria advérbio. Uma outra dica: existe a palavra profundo e existe a palavra profunda. Sofreu flexão de gênero. Advérbio não pode. Advérbio é classe gramatical invariável que modifica um adjetivo, um verbo, um outro advérbio ou uma oração inteira. Ok, é invariável, mas há uma pedra no meio do caminho. O advérbio, em determinados momentos, pode sim sofrer flexão no grau, que não é o caso. Vamos para a próxima? Sobretudo na promoção de uma melhor operação. Na promoção de uma operação. Se você concorda que operação é um substantivo, você não vai falar que melhor é advérbio, ok? Eu posso ou não posso jogar tudo para o plural? Sobretudo nas promoções de melhores operações dos mercados. Vamos para a próxima? Entretanto, após algumas décadas, e aí, você considera décadas adjetivo, advérbio ou verbo? Se após comunica com substantivo, ele não pode ser advérbio. Entretanto, após algumas décadas de excessivo crescimento, é após o crescimento? Não erre. Esse advérbio, se for, ele só poderá dialogar com estas palavras: adjetivo, advérbio, verbo ou uma oração na íntegra. Vamos continuar? Virtudes que os mercados possuem quando funcionam de maneira mais livre. Mais livremente, o mercado, não é ele que estará livre? Mercados possuem quando funcionam livre. E se modificar o verbo funcionar? E aí?
Pode ser advérbio? Cláudia, se modificar verbo, advérbio é. Ok. E vamos para a última negritada. Certamente essas frases devem nos deixar algo perplexos. Algo perplexos. E perplexos, Cláudia, é o meu estado? É o estado de alguém? É adjetivo? Homens perplexos? Algo pode ser advérbio? Algo, algos. Será que eu posso flexionar? Preparado para receber o gabarito? Pois bem, letra A diz que é a palavra livre. A letra B, profunda. A letra C, persiste no melhor. A letra D diz que algo que é o advérbio. Mas a letra E jura que é após. E você marcou letra D de dado. E vamos ver o motivo? Algo é normalmente um pronome indefinido, mas neste caso modifica o adjetivo perplexos. Homens perplexos, mulheres perplexas, né? É o estado, classe gramatical, adjetivo, função sintática, predicativo. Logo, vira um advérbio. Lembra da derivação imprópria? Leia mais sobre isso no capítulo de pronomes, em pronomes indefinidos. Nós já conversamos sobre isto. Legal? Nosso capítulo 7, nossa 7ª aula. Ok. Preparado para o número 8? Você está bem, não está? Se dúvidas existirem, parando tudo. Você não vai acumular, né? Problemas, problemas e problemas. Nós podemos esperar. Tudo bem. Você pode pausar a aula, discutir com a gramática, discutir com você mesmo, voltar a discutir comigo. O importante é a aquisição de conhecimento correto. Eu preciso que você avance, mas não deixando problemas para trás, resolvendo todos que surgirem. Vamos continuar? Número 8. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Vamos nós? O enunciado, aquilo que o texto nos diz, já não constitui o objeto preferido de nossa atenção. Contém pressuposto introduzido pelo advérbio já. Pressuposto é uma pressuposição e não algo factual. Pressuposição não é garantia, é possibilidade. Verifique. Aquilo que o texto nos diz, já não constitui o objeto preferido de nossa atenção. O enunciado afirma que contém pressuposto introduzido pelo advérbio já. Você considera certa ou errada, correta ou incorreta essa afirmativa? Dou-lhe 1, 2, 3. Gabarito correto. Meu aluno, basta lembrar que os advérbios, eles anunciam pressuposições. Legal? E o já, o ainda e o assim, esses batem recordes. A ideia de pressuposição será abordada num dos capítulos finais desta gramática, mas podemos adiantar que tal conceito trata do uso de determinadas palavras ou construções sintáticas para imprimir uma ideia implícita à frase. Quando se diz que aquilo que o texto nos diz já não constitui o objeto preferido de nossa atenção, isso significa que anteriormente aquilo que o texto nos dizia constituía objeto preferido de nossa atenção. Então, quando eu falo aquilo já não importa, qual é o pressuposto que antes importava, ok? Muitos advérbios servem à pressuposição. O homem pisou de novo no freio do carro. Por exemplo, pressupomos que ele já havia pisado. A loja foi reinaugurada. Qual é o pressuposto, Cláudia? Ela já tinha sido inaugurada. Por isso, reinauguração. Ok,
tempo para você. Você possui 8 questões. Se foram 8 acertos, mérito é seu, beleza? Mas se houve falha, hora para você acertar essa dívida. Espero você no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.